vamos governar sobre a terra. Não essa terra será queimada, essa terra será destruída mesmo, ela está guardada para destruir, para ser destruída com fogo. Mas haverá nova terra, novos céus e nova terra. Tudo se fará novo. E nós receberemos essa cidade santa, essa nova Jerusalém adornada, que vai descer do céu adornada. E os remidos do Senhor governarão sobre essa terra. Não vamos falar sobre isso, né? Nós vamos estar falando agora sobre algo tremendo, tremendo, impactante, que é andar e ser guiado pelo Espírito, né? Para que o Espírito Santo nos guie e nos conduza. E a gente queria só refletir um pouco sobre isso, né? Tirar um tempo para reflexão sobre o que é ser guiado no Espírito, como nós podemos ser guiados no Espírito, como que isso é interesse de Deus, isso é possível ser guiado pelo Espírito nessa dimensão que a palavra fala, né? Nós vamos estar refletindo um pouco sobre essas verdades, né? Então, que o Espírito Santo ele esteja nos guiando a toda a verdade a respeito disso, que ele traga, né, a revelação a nós, para que nós possamos compreender com o nosso espírito a dimensão do que é ser guiado pelo Espírito. Nós vamos abrir lá no livro de Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Romanos 8 é um dos capítulos mais lindos, né, das cartas de Paulo, um dos que mais inspira e nos encoraja, nos ensina. E aqui no versículo 14 ele fala algo bem interessante. Ele diz o seguinte: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Esse versículo ele é muito claro, ele é muito objetivo e muito claro. Só os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus é que são verdadeiramente filhos de Deus. E somente os filhos de Deus podem ser guiados pelo Espírito. Então, não há como eu não ser filho de Deus, eu não ter nascido de novo, eu não ter o senhorio de Jesus na minha vida, e eu não desejar e não buscar e não ser guiado pelo Espírito. Porque o meu espírito foi recriado em Deus, eu nasci de novo, então o meu espírito não pode mais viver a morte, ele será guiado pelo Espírito de Deus. E se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, isso é uma evidência de que eu sou filho de Deus. Né? Então, Paulo ele é muito claro nas cartas, né? As cartas de Paulo elas são totalmente úteis para o ensino da igreja de hoje. E aqui ele está falando sobre isso, sobre os verdadeiros filhos de Deus. Uma das coisas que nós mais trabalhamos na Alma Livre foi a questão de sermos filhos, de entendermos isso, de nascermos do Espírito e não mais da carne. De entendermos que somos filhos e vivermos, não só entendermos, mas vivemos como filhos, porque a gente vive como servo, a gente vive como, né, como um adorador, ou como alguém que conhece a palavra, mas nós estamos sendo chamadas para vivermos como filhas. E quando entendemos essa verdade, nós vamos aprofundando que somente quem é filho de Deus pode ser guiado pelo Espírito. E não somente pode ser, mas são guiadas. São guiadas. Então, eu não tenho mais opção. Quando eu não tinha Jesus, eu até tinha a opção de viver guiado pelo inferno e pelas trevas e pelo medo, né? E eu tinha a opção de aceitar Jesus, de buscar o senhorio de Cristo e reconhecer os meus pecados. Então, a partir do momento que eu me converto, automaticamente eu já estou sendo guiada pelo Espírito. O Espírito de Deus já trouxe luz ao meu espírito. E aqui Paulo está falando muito claro que os verdadeiros filhos de Deus é esses que são guiados. E antes, alguns versículos antes desse aí, ele vai falando, se é que tendes conhecido, se é que tendes experimentado, se é que o Espírito habita em vós. Ele vai falando, se é que.
Se é que, então, com certeza, nós seremos guiados. Então, os filhos de Deus, que somos nós, eu e você somos filhas de Deus, nós somos guiadas pelo Espírito. Nós somos guiadas pelo Espírito. E às vezes nós não entendemos a dimensão disso e achamos que vai ser uma coisa vaga, achamos que isso aí é uma coisa muito difícil, e nós precisamos entender didaticamente o que isso significa, ser guiado pelo Espírito. Então, à medida que eu tenho certeza de que eu sou filha, diga, eu sou filha. Diga mais forte ainda, eu sou filha. filha. Amém. Você diga isso com convicção. Deus, ele é o teu pai. Então, não há dúvida quanto a isso. Por quê? Ah, pastor, eu não tenho muita certeza, não tenho muita certeza disso. Hoje eu estou te chamando para ter certeza de que você é filho, porque você crê que Jesus Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. E ele morreu pelo meu e o seu pecado. Se a sua fé é essa, se você crê nisso, nessa verdade, confessa isso com a sua boca, então você é filha de Deus. Você é filha de Deus. Agora, as filhas, elas são guiadas pelo Espírito. Agora, por que às vezes eu não consigo viver uma vida no Espírito? Por que eu não consigo, às vezes, andar nessa dinâmica do Espírito? Por que eu não consigo frutificar, né? Deixar o fruto do Espírito vir e aparecer na minha vida? Porque eu não tenho essa consciência. Eu desprezo muitas vezes essa consciência de que eu sou filha e que eu preciso ser guiada. Eu sou guiada pelo Espírito, né? Quando essa dúvida vem de que eu sou filha, porque o filho é o quê? Filho é o que tem direito à herança, ele é completo. Se precisar lá na frente, o pai já tem. O pai já tem a provisão, a proteção e a direção. O pai já sabe onde ele quer te levar. É essa filiação que eu estou falando, de ter um pai que já deu direção, um pai que já deu a proteção, um pai que já deu a provisão do que ele precisa para cumprir o propósito com que ele foi chamado. Então, ele é completo. O filho ele é completo, ele não falta o pai. Um filho que tem um pai não é um filho incompleto, ele é completo. Então, quando eu tenho essa visão de Deus, de paternidade, eu começo a funcionar como filha. Eu preciso começar a funcionar como filha. E uma das coisas que isso me faz funcionar como filha, de fato, na Terra e na minha existência, é viver essa paternidade. E como é que eu vivo essa paternidade? Guiada pelo Espírito. O Espírito não é a parte de Deus que habita dentro de nós e que intercede por nós e que está dentro de nós? Então, isso aqui é ser filha de Deus. Agora, Satanás, desde o início e em todos os tempos, ele trabalha trazendo dúvida sobre isso. Porque se ele consegue trazer dúvida se você é filha de Deus, aí você começa a bater um vazio e uma carência. Aí a alma começa a gritar e pender para as coisas da carne para se satisfazer. Então, a primeira coisa que o diabo vai fazer para atrapalhar essa caminhada e te tirar do foco e de ser conduzida pelo Espírito é trazer dúvidas sobre se você é ou não filho de Deus. Lembra lá de Jesus, quando antes de Jesus começar o ministério dele, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele jejuou, ele ficou sem comer e sem beber durante 40 dias no deserto. Depois disso ele teve fome. E quando ele teve fome, apareceu Satanás. Quando ele teve fome, quando ele precisou de algo para sustentar esse corpo, essa carne. Quando ele teve fome, ele desejou algo para esse corpo físico, Satanás veio a ele e falou a seguinte frase: se tu és o filho de Deus, né? Você está com fome, você está com desejo, então, se tu és filho de Deus, você manda que essas pedras se transformem em pães. Ali Satanás veio com dúvida. Pode olhar isso. Ele sempre vai trazer dúvida
sobre a sua filiação, porque se somos filhos, nós temos o Pai que está sobre todas as coisas, aquele que protege, aquele que guarda. Mas se eu duvido disso, eu começo a bater ansiedade, começo a bater tristeza, começo a bater insegurança e eu começo a procurar alguma coisa que supra a minha fome, né? Então, Satanás ali não ofereceu pão, não, ele trouxe dúvida, né? Não foi pão que Satanás ofereceu, ele trouxe uma dúvida. E Jesus, ele não caiu na dúvida. Jesus não ficou tentando provar para Satanás que ele era filho. Jesus não ficou duvidando dentro dele que ele era filho, porque senão Jesus, eu tenho que provar para ele que eu sou filho. Jesus de cara já falou, eu não quero nem saber, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, naquela hora, ele não caiu nessa dúvida. Essa dúvida ela é sutil no nosso dia a dia. Quando nós sentimos desafiados, tentados de alguma forma, por alguma circunstância, algumas dificuldades da nossa vida, bate a dúvida. Dúvida de quê? Se eu realmente sou filha, se eu tenho uma herança, se eu tenho um pai que protege, que guia toda a verdade, se eu tenho um pai que está comigo o tempo todo. Quando bate essa dúvida, aí eu falo, não, eu tenho que fazer alguma coisa para provar que eu sou filho. Quando eu entro para fazer alguma coisa para provar que eu sou, é aí que entra a carne, né? Os desejos da carne vão dominando e eu começo a cair na lábia de Satanás, né? E ali Jesus, ele debateu o tempo todo com a palavra, ele não saiu, ele não arredou do lugar de filho de Deus e não teve que provar nada para ninguém, não teve que falar nada para o diabo e nada, simplesmente não obedeceu. Então, assim, Satanás vai fazer a mesma coisa, trazer a dúvida. Quando ele lança a dúvida, eu preciso estar afiada. Afiada com o quê? Com a palavra. Com a palavra, porque se eu não estiver afiada com a palavra de Deus, como é que eu vou saber o que responder? Como que eu vou saber argumentar? Sabe? Como que eu vou saber pôr para dentro de mim a verdade de que eu sou filha? De que eu sou filha. Então é isso que Satanás quer, que você duvide da sua filiação. Ele vai fazer de tudo para trazer essa dúvida. Se ele conseguir trazer essa dúvida, né? Lá atrás, lá no jardim, quando Deus falava com o homem todas as tardes, na viração do dia, Deus falava com o homem todas as tardes, até que Satanás veio, e para Adão e para Eva era muito completo, era muito bom, era muito tranquilo. Não faltava nada. Eles não conheciam o mal, eles não conheciam o que era maldição, o mal. E ali, naquele momento, Satanás vem o quê? Trazendo dúvida. Que dúvida que ele traz? O dia que você comer dessa fruta, não é isso não. Deus falou isso, mas o que ele quer dizer é que se você comer dessa fruta, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Olha, Adão e Eva já conheciam o bem, e o bem era bom. Só que Satanás vem trazendo uma oferta do mal. E trazendo o quê? Uma dúvida sobre aquilo que Deus disse, aquilo que Deus era. Sobre o relacionamento de Deus e o homem. Então, quando a gente duvida que está completo, duvida que temos tudo, ainda que as circunstâncias falem o contrário. Quando eu duvido, Satanás já está te colocando o fruto para você morder. Aí começamos a duvidar dentro de nós. Não vou dar conta, não posso, né? E Deus, ele quer nos levar para um lugar de certeza plena da filiação em Cristo Jesus. Jesus nos fez de novo, nos religou ao Pai, e nós somos filhos. Somente os filhos vão ser guiados pelo Espírito. Agora, como que eu vou ser guiada pelo Espírito? Me enchendo da palavra, em primeiro lugar, me enchendo da palavra. Me enchendo do conhecimento da palavra de Deus. Quem é Jesus? Eu preciso descobrir quem é Jesus. Se Jesus é o caminho que me leva ao Pai, observa que João 14 fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Observa bem que eu posso conhecer Deus, muitos teólogos conhecem a Deus, muitas pessoas conhecem a Deus, o ateu conhece as características de Deus, embora diz que não crê. Muitas pessoas vão conhecer quem é Deus. O próprio diabo conhece a Deus e sabe quem ele é. Mas Jesus, ele é o caminho para o
Pai não é para Deus, Criador, Todo-Poderoso, mas é o caminho para o Pai. Porque Jesus veio e viveu como filho, nos ensinando a sermos filhas e conhecer o coração do Pai. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então, eu preciso mergulhar em conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, porque à medida que eu conheço Jesus, a partir do momento que eu conheço Jesus, eu sei quem eu sou. Eu olho quem eu sou, porque preste atenção no que eu vou falar. O poder do evangelho não veio, queridos, para nos renovar. Ele não veio para nos reformar. Ele não veio para fazer isso. Ele veio para restaurar. Ah, pastora, mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Jesus, ele veio para fazer uma restauração. A renovação é o quê? Tomar outra forma, reformar. Eu vou reformar alguém, vou reformar. Eu vou reformar esse sofá, eu vou reformar, eu vou fazer ele todo, eu ponho a cor que eu quiser, eu mudo tudo. O projeto original, eu esqueço ele. Eu vou pôr a cor que eu quero, eu vou fazer eu vou colocar um encosto maior nesse sofá, um braço menor, eu vou mexer aqui. Eu não importo com a forma original daquele sofá. Isso eu estou reformando, estou dando outra forma. Agora, o que Jesus veio fazer é restaurar. Restaurar é o quê? É trazer conserto para a forma original. O que o restaurador faz? O restaurador, ele pega a forma original. Os restauradores de monumentos, eles vão, peguem a ideia original e vão restaurando, eles vão olhando, aqui é assim no original, nós vamos aproximar do original, não vamos mudar cor, nós vamos chegar ao original. É isso que Jesus veio fazer, ele veio restaurar, ele não vai nos dar outra forma, ele vai nos restaurar a forma que nós perdemos, aquela lá do jardim, quando o homem tinha acesso a Deus, quando o homem andava com Deus e tinha comunhão plena e não sabia o que era mal e não conhecia sentimentos ruins, coisas ruins. Esse é o projeto de Deus, nos restaurar. Ele nos restaurou. E ele vai nos trazendo agora para o projeto original. Quem eu sou em Deus, quem ele determinou que eu fosse. É isso que ele está fazendo, ele está te trazendo de volta para o seu original. Então, nós estamos voltando para a nossa casa, nós estamos voltando. O céu não é o nosso lugar de destino, é o nosso lugar de origem, é de onde nós viemos. Então, nós voltamos para lá, porque é de lá que nós somos enviados para a terra. Nós voltamos para lá e vivemos o céu, mesmo na terra. Por quê? Porque ele vem restaurar. O primeiro Adão veio, pecou, falhou. O segundo Adão veio para restaurar o projeto original de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu preciso entender isso aqui. Preciso entender que isso que Deus está fazendo, nos restaurando, fazendo que a gente volte ao projeto original. E uma das coisas que ele está fazendo é o quê? Tirando as coisas da alma, tirando as coisas que a alma colocou, que nos impedia de ver o projeto original de quem nós somos, né? As filhas amadas, restauradas, que dominam, que governam. Essa filha, ela tem que vir à existência, porque é ela que existe, é ela que é ela que é o protótipo de Deus, é esse plano que não pode ser frustrado. E Deus está trazendo de volta. Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou mergulhar em Deus, né, no Espírito, para quê? Para trazer à existência aqui na Terra esse protótipo original. Essa é a importância de andar no Espírito. E andar no Espírito não é uma coisa que vai acontecer assim, na sonceira da minha alma, não. Eu preciso estar consciente de que há uma condução para o propósito original. E a forma de eu chegar até ali é andar no Espírito. Andar no Espírito vai revelar quem eu sou de fato, quem Deus é para mim. Sabe, Jesus, ele era a imagem do Deus invisível. Né? Se Deus era invisível, não podíamos conhecer os atributos de Deus. Então, ele se fez carne, habitou entre nós e mostrou, assim é Deus, assim é um ser humano guiado por Deus. É isso que Jesus veio mostrar. E assim que nós voltamos para Deus, através da pessoa de Jesus, Deus quer mostrar para a terra. Gente, olha para minha filha, olha lá para Neubi,
olha lá para a Rosa. É assim que é Deus na terra. É assim, porque o projeto de Deus é esse. Que sigamos e cheguemos à perfeita varonilidade de Cristo Jesus, né? Que não usurpou, ele não viu como usurpação descer da sua glória, mas antes a si mesmo se humilhou e foi até a morte, morte de cruz. Então, a nossa existência, ela é para isso, para refletir como é que se vive como filhos de Deus sobre a terra. Quando olhar para você, as pessoas têm que olhar e falar assim, ah lá, ali tem uma filha de Deus. É assim que vive como filha de Deus, sabe? E o mundo está vendo em você. Tem as suas dificuldades, mas você vai lá, se arrepende, sabe? E corrige, volta atrás, não é obstinado para permanecer no erro, você está acertando, vez por outra, pode ser que você não consiga, mas você está se aprumando, você está sendo cada vez mais parecida com seu pai, está cada vez mais aproximando, voltando para o seu projeto, seu protótipo inicial de ser humano, que é o que Deus planejou para você. Agora, eu preciso intencionalmente fazer isso acontecer. Isso não vai acontecer assim de uma hora para outra sem que eu participe. É um processo que eu e você participamos dele. Nós temos que mergulhar no rio, conhecer quem Jesus é, como é ser um humano perfeito, o que é ser uma pessoa humana. E Jesus, ele é a figura. Jesus, olha só, ele era o Filho de Deus. Ele viveu como homem nessa terra, 100% homem, ele se fez carne. O verbo veio, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e nós vimos a sua glória, vimos a glória do invisível, agora no visível que é Jesus. E é isso que Deus tem para você. A glória do invisível, ele quer revelar em você. Você é a filha de Deus, a filha de Deus. Né? E aí Jesus, ele vai mostrando como é que eu faço isso. Jesus o tempo todo ligado em espírito, falando com seu Pai invisível. E ele reconhecia quem era o pai dele, o Pai invisível. Ainda que ele estivesse ligado na terra. Lembra quando ele foi lá, com 8 anos de idade, ele foi lá para o templo, aí a mãe já estava voltando já para casa, né? A Maria estava voltando para casa e na hora que estava voltando, mas peraí, Jesus está vindo não, gente. Jesus ficou para trás, né? Jesus, o homem, com 8 anos de idade. Aí ela corre atrás para poder ver, cadê Jesus? Onde é que ele ficou? Que ele tinha se perdido ali. Aí quando ela corre, ela acha onde? Ele lá ensinando a palavra. Ele estava ensinando. Aí ele vai e fala assim, deve ter puxado a orelha dele, né? Que se é meu filho, eu dava uma puxada de orelha nele, bem dada. Como é que você fica para trás? A gente está indo embora, você fica para trás, menino? Aí ele vai e fala assim, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Porque a convicção de Jesus era essa. Eu tenho um pai, eu tenho algo na terra para fazer, mas o meu verdadeiro pai é esse que está nos céus, e é com ele que eu mantenho contato, as coisas dele que eu estou preocupada, né? E as coisas do pai é que tem que arder e queimar no nosso coração. Então você precisa saber quais são as suas coisas, pai. E às vezes o que atrapalha a gente na comunhão, sabe o que é? Que a gente fica procurando as nossas coisas, as coisas daqui, a fome que temos da terra. Aí nós agarramos e caímos nos contos de fada do diabo aí. Porque quando eu preocupo com as coisas do reino, com as coisas do Pai, aquilo que o Pai determinou para mim, o que Ele escreveu para que eu viva, então a minha preocupação, ela é de andar no Espírito. Agora, quando eu começo, aí às vezes a oração é enfadonha, porque a gente não consegue entrar na vida de oração, porque você começa a orar só para pedir, pedir, pedir. Aí você começa, Senhor, abençoe a fulana, abençoa a ciclana, abençoa a Beltrana, abençoe aquela lá, abençoe... Amém, não estou falando nada que não tem que orar, interceder pelos outros, não. Temos que interceder. Mas a intercessão é só um ponto da nossa intimidade, da nossa comunhão, de crescimento como filhas. Porque o que tem que saber é conhecer o coração do Pai, é conhecer. Sabe, em vez de eu trazer algo para ele, uma lista, a gente acha que oração é isso. Trago uma lista para ele fazer. Senhor, abençoa fulano, abençoa isso, abençoa ciclano, abençoa isso e aquilo. Eu trago uma lista. Aí a oração fica sem graça, porque daqui a pouco acabou os pedidos, né? Tem gente que vai orando até pela cachorra da vizinha, porque acabou, esgotou, aí a oração fica só isso, só pedir, não estou vendo nada. E oração não é isso, oração é conhecer o coração do Pai.
né? É conhecer o coração do Pai e deixar ser conhecido. É a intimidade, é o invisível que vai fazer o crescimento da comunhão, não é o visível. Então, eu preciso entender essas verdades e praticar. Que a minha vida de oração não é uma hora que eu vou ficar pedindo. Tem gente que só pede, aí fala, em nome de Jesus, amém. Aí foi embora. E sabe por que a gente não recebe? Muitas coisas a gente não recebe, porque muitas coisas que você pediu nem era em nome de Jesus, você só falou. A gente acha que pedir em nome de Jesus é falar tudo que você quer e no final, a religião ensinou isso. No final você fala a palavrinha-chave, em nome de Jesus, amém. Não é isso. Não é isso, não é. Isso é um chavão religioso. A gente usa. Mas o que é isso? Pedir em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus é aquilo que é interesse de Jesus, aquilo que é interesse do reino de Jesus, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus está estabelecido desde a fundação do século para que aconteça. E isso que está falando, que se eu pedir, pode pedir o que quiser, em meu nome, crendo recebereis. Isso que é pedir, porque senão todas as orações seriam respondidas. Olha a revelação que Deus está trazendo aqui. Todas as orações seriam respondidas, porque todas terminam com em nome de Jesus, amém. Isso é religiosidade. Pedir algo em nome de Jesus, queridas. É a mesma coisa que eu chegar lá. A pastora Rosa, vamos supor que a pastora Rosa ama chocolate. Ela ama chocolate e ela detesta cebola. Aí eu vou lá na casa da Janaína, da filha dela, e falo com ela assim, Janaína, sua mãe mandou buscar umas cebolas para ela. Eu estou vindo em nome da Rosa aqui para poder pedir umas cebolas para ela. A Janaína vai achar estranho, que ela vai lembrar, minha mãe não gosta de cebola. Não pode ser minha mãe que mandou. Tá entendendo isso? E às vezes a gente está pedindo algo que Deus não quer, não está na vontade de Deus, e a gente está pedindo em nome dele, achando que é só falar o chavão que está respondido. Não é, isso é uma coisa que a religião ensinou e que as pessoas entendem erradas. E muitas orações não vão sendo respondidas, porque você faz uma lista e depois você precisa saber se aquilo ali está no coração de Jesus, se aquilo ali é interesse de Jesus, se aquilo ali está na vontade de Deus. É isso que é orar em nome de Jesus. Então, eu preciso entender como orar, né? Toda vez que você for orar agora, olha o que você está pedindo, olha o que você está pedindo. E olha se aquilo ali condiz com a vontade de Jesus. Se for, pode ter certeza. Se está tudo bem, todo mundo ouvindo? Alguém me dá um sinal se está ouvindo? Amém, amém. Então, assim, aí Voltou, pastor. Voltou? Tava mudo? Amém, amém. Então, vamos continuar. Então, espera só um minutinho, queridos, que eu vou ligar um ventilador ali que tá terrível. Espera aí. Então, é por isso que a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos, a Bíblia que falou isso. Não sabemos orar. Aí nós precisamos do Espírito para quê? Para interceder por nós na nossa fraqueza, porque a nossa fraqueza é essa, não sabemos como orar. Nós não conhecemos o coração de Deus ainda e toda a plenitude daquilo que Ele tem. Então nós precisamos orar no Espírito. Orar no Espírito, ali está falando orar em línguas, a importância de orar em línguas. Sabe? Que você precisa buscar isso, porque a oração em línguas, ela é como o Espírito Santo dentro do seu espírito, ligado ao seu espírito, já ora sem a mente atravessar, sem interesses materiais aqui, sem esses interesses aqui. Ele já vai orar o que realmente o reino quer, o que Deus tem para você. Então, Deus tem prosperidade para você, Deus tem frutificação para você, Deus tem todas as bem-aventuranças acontecendo na sua vida. Isso é a vontade de Deus para você. Então, nós precisamos aprender a orar, permitir o Espírito orar em nós, para que nós conheçamos, né, essa vontade venha
Você vai se surpreender. Meu Deus, eu não acredito que eu poderia ter agido assim. Eu era tão assim, agora estou tão diferente. Antes eu estaria batendo nessa pessoa, antes eu estaria esmurrando essa pessoa. Hoje eu estou orando por essa pessoa. É o Espírito Santo te surpreendendo com quem você é de fato. Aí ele vai trazendo à existência aquela menina, aquela filha que ainda não conhecia esse potencial, porque está no Espírito. Então eu mergulho numa vida de oração, numa vida da palavra, conhecendo Jesus, sabendo, sabe, quem ele é, paralisando toda dúvida de se eu sou filha ou não sou filha, eu deixo essa dúvida, eu ando como filha, posicionada como filha, sabe, o diabo não vai trazer situações para me trazer dúvida sobre isso. Nada me falta, tudo que eu tenho um pai, ele já me deu e pronto. Né? Então, assim, essa certeza nos faz andar na dependência, viver uma vida no Espírito. Somente os que são filhos de Deus é que são guiados pelo Espírito. Então, o Filho de Deus não é guiado pela alma, nem pela natureza carnal. Ele é guiado pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito requer uma atitude de busca. É a consagração, gente. É coisa que todo mundo sabe. A oração, o jejum, né? Oração, jejum, propósito mesmo, se inclinar para as coisas de Deus, para ouvir, sabe? Às vezes Deus quer mudar a sua forma de interpretar a palavra, por isso que às vezes você faz e a coisa dá errado. Não se pode desejar um resultado diferente se fazemos a mesma coisa sempre. E se tem alguma coisa errada, está errada com a gente, no nosso entendimento. Nós que entendemos errado. Né? Se há um comando que foi dado e a gente não consegue chegar àquele resultado, é porque nós entendemos errado. Então eu tenho que falar, Deus, qual a parte que eu não entendi? Qual a parte que eu não entendi sobre a oração? Qual a parte que eu não entendi sobre ser guiada pelo Espírito? E aí é onde dá aquela frase que eu falei para vocês anotarem na geladeira lá, o Espírito de Deus governa sobre o meu Espírito governa sobre a minha alma, e a minha alma governa sobre o meu corpo, e o meu corpo governa sobre a terra. Declarar que é essa verdade que vai acontecer. E se não for verdade, que Deus faça todas as coisas acontecerem para que isso seja a verdade. E aí eu estou orando em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Jesus. Quando eu oro, Jesus, restaura a minha vida, edifica a minha vida, me enche do teu Espírito. Essa é uma oração feita em nome de Jesus. E pode ter certeza que vai acontecer. Tudo quanto pedides em meu nome, crendo, recebereis. Recebereis. Então, essa é a interpretação, né? Amém, queridas? Então, assim, nós precisamos mergulhar, mas às vezes, eu oro tanto, pastor, eu não vejo as coisas acontecendo. Talvez você está orando a sua vontade. Você está torcendo o braço de Deus para Deus fazer a sua vontade. A sua vontade. E às vezes você está falando, não é. E você está lá, faça Deus. Não é. Né? Porque uma coisa é perseverança, a outra é obstinação. Perseverança, você perseverar naquela promessa que Deus liberou, que está na palavra claro, sabe? Aquilo que está claro. Então eu vou perseverar naquela promessa, porque haverá o cumprimento delas, porque Deus jamais pode. Agora, outra coisa, a obstinação é o quê? Algo que eu fiz, que eu desviei desse projeto original de Deus, preste atenção nisso. Saio do projeto original de Deus, da vontade dele para mim. Depois eu quero que Deus rearranje e faça que a minha vontade prevaleça e que ele dá um jeito. E a gente muitas vezes faz isso. Muitas vezes a gente faz isso. A gente sai do projeto original. Por isso a gente tem que falar, o Apocalipse, lá em Apocalipse, João fala assim, olha onde caiu. Olha onde caiu e arrepende, porque há um projeto original e pecado não é matar, roubar, não é matar e roubar, destruir, isso aí é o diabo que faz. Pecado é sair do projeto original. Quando saímos da rota original, do protótipo que Deus tem para nós, daquilo que Deus criou que fôssemos, eu pequei, eu saí da vontade dele. Aí eu preciso voltar sem emprego. O senhor mandou eu ir para esse lugar aqui? O senhor mandou eu casar com esse homem? O senhor mandou, o senhor revelou isso mesmo de fato? Ou eu vi a minha necessidade, eu tenho um jeito na minha necessidade, eu vi
o trem já estava feito, desandou todo. Porque todo projeto que não começa em Deus vai desandar e vai dar errado na nossa vida. Todo. Porque é um livro com uma história escrita e nós vamos viver esse livro. E tudo que der errado, que estiver fora, o anjo vai passar ali com o prumo e vai medir. Ó, peraí, aqui não. Isso aqui não é seu, não. Não tem o seu livro aqui, não. O seu livro está constando isso, não, minha filha. Pode sair daí. Ah, tá lá sabe, tá desviado lá fazendo o quê? Aí, Deus vai atrair, porque o projeto original não era isso. O projeto original é voltar à origem daquilo que ele estabeleceu, que ele escreveu para você. Então, oração nada mais é, queridos. Oração é você conhecer a vontade de Deus para você e orar ela, porque vai acontecer. Quando você orar a vontade de Deus para você, vai acontecer. Não vai ficar sem acontecer. E é rápido, tá? É rápido. Oração que fica o tempão demorando. Você pode perguntar, Deus, onde é que eu estou orando errado aqui? Eu estou orando a tua vontade, porque eu não quero ficar orando aqui igual um papagaio, uma coisa que o Senhor não mandou. Então, o Senhor me mostra a tua vontade. Então, a gente tem que gastar mais tempo perguntando a Deus, me mostra a tua vontade. Amém? Me mostra a tua vontade, me mostra quem eu sou, me mostra o que o Senhor tem para mim, porque eu sou filha e como filha eu tenho uma herança. Que herança é a minha? Qual é a tua herança para mim? Porque eu não quero ir lá atrás de uma herança que não é minha. Eu não quero ir atrás de algo que o Senhor não me deu. Eu quero ser aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Porque eu querer ser aquilo que Deus não mandou eu ser, isso é uma, digamos que seria uma, como é que fala? Quando eu não sou algo, eu quero, seria uma ostentação, querer ser algo que eu não sou, né? Então eu tenho que querer ser aquilo que Deus determinou para mim, e não querer ser menos do que aquilo que Deus já planejou para mim, isso é mediocridade, né? Mediocridade. Então nós precisamos ser exatamente quem Deus mandou. Talvez você está querendo funcionar no reino de uma maneira que Deus não te mandou. Então não flui, não vai fluir, porque Deus não te mandou. Agora, aquilo que Deus determinou que você faça, vai acontecer. Então, as nossas orações, elas precisam ser voltadas para conhecer a vontade. Qual a tua vontade para mim? E aí eu tiro esse tempo com Deus. Eu começo a dar lugar ao Espírito. Eu começo a me encher do Espírito pela palavra, conhecer a palavra. Sabe, conhecer quem Jesus é, saber quem Jesus é, e Jesus ele vai quebrando os medos, ele vai quebrando os cativeiros que tentam nos prender, e nós vamos vivendo essa vida abundante, e eu preciso dessa vida abundante, eu preciso refletir quem Deus é na terra, e eu preciso ser esse retrato, as pessoas precisam olhar para mim e desejarem o meu Pai, e quererem aproximar do meu Pai, eu preciso ser essa imagem e semelhança, não é porque eu vou passar a ser, não, porque eu já sou. No meu original, eu já sou imagem e semelhança de Deus. Se tem alguma coisa que não está refletindo, precisa sair, cair por terra. Eu preciso voltar a ser original, a ser, né, lá na casa do Pai. Então, nós precisamos falar a linguagem celestial, a linguagem da casa do Pai, né, as línguas da casa do Pai, a língua da nossa casa, são as línguas em mistério, as línguas espirituais. Precisamos orar em línguas, sabe? Precisamos desenvolver o orar em línguas, precisamos buscar essa vida do Espírito, mergulhar na palavra. E como é que é isso? É propositalmente, gente. Ninguém vai matar a carne nunca vai querer isso, porque a carne não quer se inclinar para as coisas do Espírito. Ela vai pôr dificuldade, ela vai arrumar um monte de coisa para fazer, ela vai arrumar prazer em muitas coisas, menos nisso, menos que você debruce na busca, sabe, para se encher do Senhor, para se encher do perfume de Cristo, para se encher da vontade do Pai, sabe? Isso é tempo mesmo, é tempo, é igual nós estamos fazendo aí, ó, inclinando para as coisas de Deus, separando um tempo para ouvir a palavra, separando. Quantas coisas a gente poderia estar fazendo agora? Poderia estar fazendo, mas são coisas urgentes, mas não são importantes. Nós precisamos entender o que é urgente e o que é importante, porque o urgente sempre vai tirar a gente daquilo que é importante. Importante é que a gente se encha da autoridade de Cristo, se encha das características celestiais.
O importante é que nós ouçamos e cresçamos em ouvir a voz de Deus, para a gente não fazer 1001 coisas. Por isso que eu coloquei esse louvor. Eu prefiro estar um só dia em teus atos do que viver 1000 fora de ti. Às vezes a gente está fazendo 1001 coisas e não para ouvir uma voz. A voz, o comando de Jesus. O que Jesus quer? Sabe, quando eu fui despertada para o ministério, logo que eu casei, Deus me levantou para o ministério de tempo, quase tempo integral, logo que eu casei, e eu queria fazer 1001 coisas. Eu lembro que na primeira igreja que nós fomos pastorear, eu já queria até fazer liderar a rede de homens, porque eu via a necessidade dos homens, e eu ficava e tal. Senhor, tem que fazer muita coisa, Senhor, tem que fazer muita coisa. Aí Deus me parou com uma frase, ele falou assim: filha, lá atrás você precisava fazer muita coisa para agradar o seu pai, porque o seu pai não queria menina, e você veio, não queria menina, e você veio menina, aí você fazer 1001 coisas, você quis fazer 1001 coisas, aprendeu a dirigir Kombi, foi dirigir Fusca, fez um monte de coisa, foi trabalhar cedo, você tomou tanta natureza que não era nem de uma mulher, para você agradar o seu pai, tentando agradar, e nunca agradou. Só que eu não sou o seu pai da terra, eu só quero que você faça o que eu te mandei. Só isso, só o que eu te mandei. Não precisa fazer 1001 coisas para tentar me agradar. Às vezes a gente está tentando agradar a Deus, como se Deus fosse, né, esse pai que você tem que ficar fazendo 1001 coisas. Vou tentar por aqui. Vou ver se Deus agrada agora. Não, o que vai agradar a Deus é você ouvir o comando da boca dele e fazer o que ele mandou. Aí você vai ser guiada pelo Espírito. Então, é perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor quer para mim? Espírito Santo, o que o Senhor quer? Onde o Senhor vai? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Fala para mim a tua vontade hoje. Isso é uma dependência. Todos os dias vai falar, ele não vai falar. Ele não vai falar para você tudo. Eu quero que você vai fazer isso. Não é assim. Ele vai fazer dia após dia, porque ele quer a dependência do Pai. É que você vá para ele, não com a lista de pedidos, mas, sabe, para conhecer o coração do Pai. Pai, o que o Senhor quer? Eu quero cuidar dos seus negócios, das coisas do Senhor sobre a terra. Como é que eu cuido? O que o Senhor tem para mim? O que eu faço, Senhor? Como é que eu vou fazer? Né? E o Espírito Santo, ele vai falar, ele vai levantar pessoas, ele vai levantar circunstâncias, ele vai falar no seu coração até você aprender a ouvir a voz do Espírito, né? Muitas vezes somos convidados para pastorear igrejas locais. Uma vez fui convidado para pastorear uma igreja muito grande, a igreja era Sara Nossa Terra, igreja em Friburgo, Rio de Janeiro. Aí me chamaram, falaram: vamos convidar, a senhora pode ir para lá? É uma igreja é uma igreja muito grande e vários pastores passaram por lá e nenhum deu certo lá. Aí eu já fiquei assim: bom, vários pastores passaram, nenhum deu certo, eu que não vou ficar pensando que eu que vou dar, né? Deixa eu perguntar para o Senhor. Amém. Então, assim, aí eu fui perguntar para o Senhor, porque automaticamente eu amo desafios. Teve épocas que Deus falou: vai pastorear essa igreja, vai cuidar dessa igreja. Eu fui, cuidei da igreja, implantei igrejas, nós implantamos igrejas, né? E quando fomos ouvir Deus, falei: Deus, é uma igreja enorme, estava tudo muito bom. Mas quando eu fui perguntar para Deus, sabe o que Deus disse? Ele me deu um sonho falava assim, me levava no sonho e me mostrava um vestido de noiva lindo, e em cima, e o Espírito de Deus falou assim: olha em cima que está escrito. Aí eu olhei assim: Sara Nossa Terra, né? Sara Nossa Terra. Deus disse: não, olha direito o que está escrito. E eu olhei de novo, estava escrito assim: Sara, minha noiva. Assim que Deus falou. Aí ele falou: Sara, minha noiva. Aí eu fui orar, falei: não é Sara Nossa Terra, é Sara, minha noiva. Então o ministério que Deus tem para mim é de sarar a noiva, aonde ela estiver. Aonde ela estiver, lá na favela, no projeto das Carol, que a gente pegou no Recife, o último, aonde que é? Com os ricos, né? Uma vez fui levada a ministrar num lugar de pessoas riquíssimas, e eu cheguei lá, Deus tratou muito comigo, sabe? Porque eu estava questionando: Senhor, por que o Senhor não, quando estava todas as riquezas, o Senhor não me deu riquezas? Eu não vou ser rica na terra? Eu estava nesse conflito ainda, perguntando ao Senhor: o que é isso? Então, quando eu fui para
Quando eu fui para os pés do Senhor e eu fui convidado para ministrar num lugar, que eu estava questionando esse valor. Por que, Senhor, que eu não fico rica? Por que eu não, sabe, por que eu não tenho o carrão do ano? Por que eu não tenho a mansão do ano? Essa época eu questionava o Senhor, por que, Deus? Por que isso, né? E às vezes querendo buscar Deus a fim de que tivesse isso. E Deus me levou para um lugar que tinham mulheres riquíssimas, riquíssimas. Quando elas começaram a testemunhar, elas falaram: o meu casamento está em fracassos, o meu filho está terrivelmente envolvido no tráfico. Isso está acontecendo. Cada uma deu um testemunho pior. Aí o Espírito Santo perguntou assim: aonde estão os seus filhos? E eu disse: estão todos na tua presença. Como está o seu casamento? Está na presença. Então, o que mais você quer? Isso não é riqueza? Deus foi me ensinando sobre o que é riqueza. Que a gente acha que riqueza são coisas da terra. E a grande riqueza é que não nos falte nada, não nos falte a paz, não nos falte a bonança, não nos falte a prosperidade, não nos falte a família, não nos falte, sabe, um casamento segundo Deus. E isso são riquezas que Deus reconhece em nós. E Deus disse: acaso isso não é uma riqueza? Acaso isso não sou eu que tenho te dado? O que você está procurando? Que riqueza que você está procurando? Né? E às vezes a gente pensa: se eu não for rica, eu não estou feliz. Se eu não tiver isso, eu não estou feliz. Querido, isso é engano. Né? Então, assim, nós precisamos mergulhar. E o que está em Ezequiel é sobre entrar no rio de Deus. Não só os arteiros, mas ir mais profundo, até os joelhos, até os lombos, até que a gente mergulhe profundo e não tenha como se controlar nesse rio de Deus. Mergulhar profundo, é deixar ir, é deixar se conhecer por Deus, ser conhecido por Deus e conhecer o Senhor. Quem era João? João era o apóstolo amado, porque ele reclinava no peito de Jesus. Ele sabia porque o coração de Jesus batia. Talvez o Tomé soubesse o que Jesus gostava de comer, mas João sabia do coração de Jesus, porque o coração de Jesus batia. Por isso que ele era amado, ele reclinava. Então nós somos chamados para reclinar no peito de Jesus, para reclinar, sabe, para aprofundar no conhecimento, para aprofundar na intimidade. Então mude o seu alvo de oração, que a sua oração seja em conhecer a vontade, em ser guiada no Espírito. Vai interceder pelas pessoas, sim, mas isso é só uma parte do seu tempo com Deus. Sabe, você vai se encher da palavra, comer a palavra, para você não ser levado por vento de doutrina, não ser levado por enganos de Satanás, mas, sabe, comer a palavra, se edificado e falar: Deus, eu estou, Espírito Santo, depender do Espírito Santo, me ajuda aqui que eu não estou entendendo, não estou compreendendo, me livra de toda heresia, eu quero compreender a tua palavra, vem falar comigo, sabe? E aí nós começamos, as águas vão entrando e nós vamos entrando nessas águas e vamos sendo levados pelo rio de Deus. Essa é a vontade de Deus, para que a natureza de Cristo seja revelada através de mim. Através de mim, através de você. Nós somos chamados a isso. Então, é o fluir do Espírito. As filhas são guiadas pelo Espírito. Somente as filhas são guiadas pelo Espírito. E se até agora você ainda tem dúvida se é filha de Deus, você precisa entender que não é pelos seus merecimentos, não é pelo que você faz de bom ou de ruim. Jesus já pagou o preço. Jesus já cancelou o escrito de dívida que era contra você. Jesus já levou sobre ele tudo que você precisava levar para pagar os seus pecados. Ele já pagou. Então esse é o maior sacrifício. Esse é o maior sacrifício de Jesus para com a sua vida. Qualquer sacrifício que você venha fazer, e nós temos que fazer sacrifício sim. Sacrifícios de louvor, de adoração, de renúncias, de jejum, de oração. Temos que renunciar ao nosso eu, renunciar ao nosso tempo, para que busquemos essa presença, para que busquemos o Espírito Santo, para que busquemos essa vontade, mas esse sacrifício não nos torna merecedoras. O que nos faz reconciliar com Cristo é o sacrifício maior de Jesus. Então eu ofereço os meus sacrifícios, mas eu não creio na eficácia dos meus sacrifícios para salvação e religação em Cristo. Porque o que me faz religar a Jesus e a Deus é o sacrifício de Jesus. Esse é o sacrifício perfeito, que já me ligou, ele já fez. Então eu entro
com ousadia no Santo dos Santos. Eu entro com ousadia na presença do Rei, porque o cetro de justiça já foi estendido. Ele já estendeu, já falou, pode entrar. Eu não vou ser fulminada, eu não vou morrer, eu não vou ser extirpada da terra, eu serei aceita e Ele quer me treinar, Ele quer me ensinar, Ele quer me conduzir a toda a verdade. Então, queridas, que sejamos guiadas pelo Espírito de Deus, que busquemos isso, amém? Ser guiadas pelo Espírito, não podemos ter uma vida menor que isso. Nós precisamos desejar ardentemente pela presença do Espírito, precisamos desejar ardentemente para conhecer o nosso propósito, a vontade de Deus para nós. Sabe, não podemos passar por essa vida sem alcançar o que Deus tem para nós e sem que cumpramos esse chamar, esse propósito, e somente alcançará esse propósito as que são guiadas pelo Espírito. E todas que são guiadas pelo Espírito são filhas de Deus. Que você possa abandonar todo medo, que você possa abandonar todo espírito de antifé, todo espírito de incredulidade, todo espírito que traz dúvida. Sabe, Jesus, ele sempre vai te levar na raiz do seu medo. Jesus sempre vai pegar você e vai te levar lá na raiz do seu medo. Porque o medo é o principal, é o espírito que opera contra a fé. A fé é a certeza, o medo é a dúvida. No medo não existe fé. E Jesus, ele sempre vai nos levar lá na fonte, aonde nasceu aquele medo, para que a gente seja livre do medo e descanse, aprenda a apoiar e descansar e mergulhar. Porque com certeza as águas do rio de Deus vão nos levar para um lugar de descanso e lugar seguro. Jesus sempre vai nos levar para a origem dos medos, as origens dos nossos medos, que nos atrapalha de ter comunhão, aquilo que nos traz ansiedade. Por que nós temos ansiedade? Porque temos medo do amanhã. A mulher de Provérbios, ela fala assim, lá em Provérbios, vai lendo lá que vocês vão ver. A mulher de Provérbios, ela compra casa, ela faz isso, ela cuida da cama. Outro dia nós podemos falar só sobre a mulher de Provérbios, mas lá no finalzinho fala assim, essa mulher sabe, ela sorri para o futuro. Ela sorri para o futuro, ou seja, se o futuro é ameaçador, como a gente está tendo o futuro ameaçador, ela sorri, porque ela sabe que o Redentor vive, e amanhã mesmo ele vai se levantar, ele já se posicionou e já vai nos dar um amanhã de vitórias. Por isso que fala ali que a mulher sábia, ela sorri para o futuro, ela recebe o futuro com um sorriso. Porque pode vir, porque eu sei que eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida, eu sei que Ele já escreveu para mim um futuro de glória. Então isso é tremendo para nós, e Jesus sempre vai quebrando as nossas raízes de medo. Sabe como que Ele faz? Ele vai lá, eu queria que a gente, para encerrar essa palavra, sabe, que Deus vá quebrando as raízes de medo, que nos impede de ter uma vida de segurança, de descansar nele, de confiar que podemos mergulhar, podemos andar no Espírito, que com certeza Ele trará um bom termo para as nossas vidas. Ali em Mateus 16, 16, eu queria só deixar esse texto para a gente terminar. Mateus, deixa eu ver se é 16. Não, 18. Espera aí que eu vou achar. Não é. 16. Aqui, achei aqui. Olha esse texto, eu quero terminar essa palavra com esse texto aqui para que vocês entendam, porque ele está nos chamando para esse tempo, para sermos guiadas pelo Espírito. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Olha só, Jesus perguntando para os discípulos: quem é que eles estão falando aí que o Filho do Homem é? Aí eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, olha só, da mesma maneira que você teve a revelação de quem eu sou, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. Olha, esse versículo, esse texto é tremendo, queridos, e por muitas vezes eu entendi esse texto de maneira não errada, mas de maneira diferente do que ele realmente é. Ali, o que aconteceu? Existia essa região lá de Cesareia de Filipe, essa região ali, acontecia algo ali naquele lugar. Sempre, as escrituras toda é pedagógica, né? Toda tem ensinamento. Então, ali, existia um lugar, ali em Cesareia de Filipe, que tinha um poço, uma pedra muito funda, um buraco imenso, e esse buraco, naquela época, era usado como um deus, né? Eu não vou falar o nome desse capeta, que não interessa para nós não estamos aqui para falar de capeta, não. Ali existia um lugar que as pessoas eram sacrificadas, eram sacrifícios humanos, era a fonte de um poço. E aí tinha essa pedra enorme, onde os corpos de pessoas eram jogados ali dentro, e o sangue delas, até que tivesse sangue na fonte, eram jogados pessoas em sacrifícios ali. E esse lugar era chamado Portas do Inferno. Portas do Inferno. E quando Jesus vai falando com eles assim, vamos indo, que era assim, Jesus chamava os discípulos, vamos indo, estamos indo. E Jesus estava levando eles para esse lugar, que eram as portas do inferno. Aí você imagina, vamos para onde, Jesus? Vamos lá para a porta do inferno. Né? Tem muita gente que assusta quando entende que Deus está levando para um lugar que vê coisas terríveis, coisas do inferno mesmo. E assusta, fala, nossa, mas eu não estou tão crente, era para Jesus estar me levando para o céu, Jesus está me levando para as portas do inferno. Ali Jesus estava levando os discípulos lá para esse lugar, que era conhecido como as portas do inferno. Aí naquele lugar, Jesus vai e pergunta, vem aqui, eu trouxe vocês aqui nas portas do inferno para perguntar para vocês uma coisa. Quem é que estão falando que eu sou aí? Jesus, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, cada hora um fala uma coisa do Senhor. Aí Jesus fala, mas e você? Vocês aqui, meus discípulos que estão junto comigo, vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vai falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Filho do Deus vivo. Naquela hora, Jesus, eu posso sentir Jesus falando, yes! Você acertou, mas sabe por quê? Porque você escutou no Espírito, você enxergou no Espírito, porque não foi carne nem sangue que te revelou, não, mas você teve os olhos descortinados, o seu Espírito enxergou quem eu realmente sou. Eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, e da mesma maneira que você recebeu essa revelação de quem eu sou, da mesma forma, eu também te revelo, você é a minha igreja. Aí ele vai falando, eu falo, da mesma forma que você teve a revelação de quem eu sou, eu também estou te falando, a partir de agora, você será chamada minha igreja, e as portas do inferno, daqui, tá vendo? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Pedro, você é maior do que essa porta do inferno que se abriu. Pedro, você é maior do que o que sai daqui para fazer a ruína na terra. Sabe, ali Jesus estava dando um checkmate no inferno, dizendo que a igreja é maior do que o inferno. E naquela hora eles entenderam, porque os judeus, eles não compactuavam, eles jamais iriam ali se não fosse Jesus chamando, porque era um culto pagão, era um lugar horrendo que inspirava medo. Mas ali naquela hora, Jesus estava levando os discípulos para perto de onde vinha o medo e dizia, tá vendo de onde sai o medo?
Nem se preocupe, você é a igreja. A igreja está sentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a igreja tem as chaves, porque eu tomei as chaves, eu já entreguei as chaves nas mãos da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, que tem a revelação de quem eu sou, que ouve no meu espírito quem eu sou. Então, à medida que eu recebo a revelação de quem Jesus é, aumenta o nível de revelação de quem eu sou, porque eu sou quem? Alguém parecidíssimo com Jesus, porque eu estou nesse caminho. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou filha de Deus. Quando eu entendo que Jesus é filho, aí eu entendo, eu sou filha. Isso é muito bom, gente. Isso é tremendo. Quando vivemos como filhas, não temos o que temer. Deus já nos levou na fonte do medo e já disse: todo medo já foi tragado. Ó morte, onde está a sua vitória, o seu aguilhão? Jesus já triunfou na cruz. Essa é a nossa certeza como filha. E nós nos posicionamos como filhas e buscamos a Deus como filhas amadas. E vivemos como filhas sobre uma terra que está se corrompendo, sobre uma geração que se corrompe. Nós guardamos a santidade, porque somos filhas separadas, separadas para a manifestação da glória do Pai. Amém, queridas? É isso que eu queria deixar nessa tarde, né? Essa palavra que eu tinha para estar compartilhando, sabe? Busque mesmo, mergulhe, 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 sabe? Mergulhe, aproveite o seu tempo. Aproveita o tempo, a Bíblia diz remia o tempo, porque os dias são maus. Olha o que você está fazendo do seu tempo aqui. É importante ou é urgente? Importante é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Importante é saber o coração dele, o que ele pensa a seu respeito. Importante é saber quem você é em Deus. O importante é saber quem você é em Deus e funcionar como quem você é em Deus, como filha amada. Amém? Isso é importante. Agora, o urgente pode esperar. Nem tudo que é urgente. Satanás sempre vai mandar uma situação de urgência para te tirar do importante. Não permita. Identifique na sua vida o que é urgente, o que é importante. E faça o que é importante. Importa-nos, sabe, nascer de novo do Espírito, viver uma vida no Espírito, andar no Espírito, porque todas as filhas são guiadas pelo Espírito. Amém, queridos? Um beijo grande e fica a pergunta. Fica a pergunta. De que maneira eu posso viver uma vida no Espírito? Essa é a pergunta para vocês irem para a sala. Amém, Lu? Amém, pastora Meire.